Seguem, Hare Krishna. Então hoje é uma data muito legal. Hoje nós temos 3 comemorações importantes, né? Que é o desaparecimento de Srila Baladeva Vidyabhushana. A gente fala desaparecimento, é um jargão Hare Krishna. Eu espero que vocês entendam que não é assim que a pessoa simplesmente evapora. É o dia da passagem dela, né? Na cultura de Bhakti, a pessoa que abandona o corpo num estado de graça, né, ou seja, iluminada, ela conclui o ciclo, né, ela conclui o caminho. Então, o dia da morte dela é um dia celebrado. Então, não é que ela desaparece, é como se a alma dela desaparecesse, então, dessa existência mundana, dessa existência material, e fosse, assim, então, para outras dimensões, né, dimensões transcendentais, além da matéria. Então, por isso, o desaparecimento, que é um termo que, sem dúvida nenhuma, no português não faz qualquer sentido. Mas a gente fala, né? E o aparecimento, aí sim, de 2 personalidades que estão ligadas, que é Gangamata Goswamini e o rio Ganges. A Ganga Devi, né? A deusa Ganga, que também tem o seu puja, né? O seu grande puja hoje. Na verdade, na cultura védica, você faz puja para Ganga todos os dias, né? Em algumas cidades. Varanasi, né? Famosíssima pelo Ganga Puja, Rishikesha. Eu e a Alice vimos um Ganga Puja fantástico em Haridwar, uma cidade um pouco abaixo, né, de Rishikesha, famosa pelo Ganga Puja. Inclusive a foto que eu postei hoje no Instagram e no Facebook da ISKCON é do Ganga Puja de Haridwar, que se faz então no final do dia, né, no entardecer. É um espetáculo. Você vê assim, aquele mundo, né, de lamparinas acesas imensas, mas que você não sabe como que a pessoa carrega aquilo, né, assim, pesa mesmo. Mas é uma cerimônia... Esse tamanho, né? É incrível, assim, a pessoa às vezes tem que usar os 2 braços. E é uma cerimônia linda. E é o Ganga Puja. Bem, o Ganga Puja hoje seria o dia do Ganga Puja, né? E a gente vai falar de Gangamata Goswamini, que é uma mestra fundamental da nossa linha. E aí é muito interessante, e a gente tem que falar disso. E é importante que eu acho que a gente fale disso. E tá aqui a Sarvejvara Krishna Bandhu, para não me deixar mentir, né? Que, assim, há alguns anos atrás, posso ser legal e falar que se falava pouco de Gangamata Goswamini ou de outras santas, assim, porque em geral não falava nada. E esses dias simplesmente passavam batidos, assim, né? A gente não parava. Opa, hoje é o dia de Janava Devi, hoje é o dia de Vishnu Priya, hoje é o dia de... Nem Sita Devi era, de fato, lembrada, assim. E isso começa a acontecer. Hoje eu vi o dia do aparecimento de Gangamata Goswamini, teve uma live na ISKCON Ceará com a Gitamrita, teve uma live acho que na Bahia com a Kalachandi, falando de Gangamata Goswamini. Isso já é, de fato, uma bênção que vai acontecendo do feminino, né? Do sagrado feminino e do feminino no sagrado, 2 coisas, né? Que vão voltando a ter o destaque e o protagonismo que já tiveram em outros momentos. Obrigado, Natália. E não estou dizendo em outros momentos, lá no tempo de Gangamata Goswamini, ou no tempo de Krishna. Não, com o próprio Prabhupada era assim, né? Prabhupada, quando o Prabhupada, ele recebe as mulheres no monastério, coisa que na tradição em que Prabhupada pertencia, na Índia não acontecia. Não era algo para as mulheres ir morar no templo. Qual que era o dever das mulheres? Ter casa, ter filho, ter marido. Uma ou outra que tinha um caminho independente do marido, mas mesmo assim eram também, ficavam à margem, mesmo dentro das tradições religiosas. A gente fala disso com mais detalhes em breve.
até para falar de Gangamata Goswamini, que ela é uma exceção, mas Prabhupada não, ele recebe as devotas e dá também, baseado no Bhagavad Gita, né? Não é que Prabhupada estava indo contra os Shastras, não, ele estava completamente baseado na Bhagavad Gita, quando ele inicia as mulheres com a iniciação bramínica. Quando ele inicia as mulheres com a iniciação sacerdotal, é uma questão muito séria. Não é que ele estava brincando de dar iniciação bramínica para as mulheres, não. Ele estava conferindo para elas todo o status e trabalho que faz também um brahmana dentro da tradição de Bhakti, que inclui cerimônias, que inclui aratis, que inclui palestras, que inclui educação, e que inclui tudo que o serviço bramínico faz. Isso é algo essencial de falar, porque, por exemplo, por um tempo, as mulheres foram alijadas disso, mesmo dentro do movimento Hare Krishna. Não davam aulas, não cantavam, não iniciavam. Uma coisa que estamos lutando até agora, para finalmente as devotas que já são iniciadas, já são indicadas como gurus, passarem a iniciar. Na Índia, as devotas não entram no altar para fazer cerimônias públicas, entram só. Agora estão entrando com as cortinas fechadas. Fazem os bastidores, mas não fazem um arati público. Sendo que Prabhupada colocou a Jamuna Devi como Head Pujari do templo de Krishna Balarama em Vrindavana. E ela ficou lá. Então, ou seja, mesmo o Acharya fundador estabelecendo as coisas, se a gente não falar delas continuamente e não colocar esse espaço, a gente sabe como é que a sociedade funciona, a gente sabe como que a banda toca, né? Não precisamos entrar tanto nessa questão. Então, Gangamata Goswamini, ela tem um papel de destaque, a gente vai falar dela, mas antes vamos falar um pouco do Ganges, né? De Ganga Devi, porque tem tudo a ver com Gangamata Goswamini, inclusive. O nome dela não é Gangamata à toa. Então, Ganges, né? A Ganga Deva, ela descende até as dimensões aqui materiais, né, e chega na Terra a partir do passatempo de Vamana Deva, que aí não sei se a gente entra tanto em detalhes nele, senão a gente poderia ficar aqui só falando disso. Resumindo, Vamana Deva é um aparecimento é uma manifestação de Krishna, né, de Vishnu, como um sacerdote anão. Mas um anão, às vezes os anões não são tidos como muito bonitos, mas Vamana Deva era um anão que é tido como uma das 3 manifestações da beleza de Krishna. Olha que interessante, né? É Mohini, Balarama e Vamana Deva. E aí ele era tão bonito, né, que Bali Maharaj, que era um grande rei, mas que nesse momento era um rei vingativo, que tinha destronado as divindades, né, os semideuses, e tomado as 3 dimensões. Ele tinha tudo, mas ele era devotado. Então Vishnu não podia simplesmente chegar lá e ir para uma porrada com ele, ir para um confronto. Então ele teve que fazer uma vitória inteligente. Então ele vem como um anãozinho lindão, bonitinho. Em alguns lugares ele é descrito como um loirinho, branquinho, em outros lugares como um negão. Em alguns lugares ele é pintado como um lourinho branquinho de cabelos loiros, né, assim, bonitinho. Em outros lugares ele é pintado de azul, mostrando que era negro. Enfim, paciência. Talvez em uma era ele veio de um jeito, outra era ele veio de outro, não sei. Mas o fato é que ele aparece para Bali Maharaj, e Bali, encantado com aquele Brahmana, fala: eu posso te dar o que você quiser. E Stukracharya, que era o mestre de Bali, que é também um mestre de seres não muito devotados assim à verdade, tudo, os asuras, fala: olha, eu não estou achando uma boa ideia esse negócio não, tá? Esse anãozinho aí tá muito bonitinho, tá muito gracioso. Esse anão não é qualquer pessoa. Esse anão bonito desse jeito só pode ser Vishnu. Ele tá muito bonito. Então você não devia dar isso para ele não. Ah, ele é lindo, 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 lindo. Vou dar o que ele quiser, não fala nada não. Ele é lindo.
olha, eu acho que não é uma boa ideia. Não, ele é muito bonito, ele é lindinho. Puxa, Trai Maharaj cantando essa história aqui, ele é muito bonitinho, muito bonitinho. Fala, não, então, o que você quer? Aí Vamana fala, eu quero 3 passos de terra apenas. Mas você, com essa perninha pequenininha, 3 passos de terra, não dá nem 3 metros. Eu sou o rei, imperador de todas as dimensões, você quer 3 passos, até pede mais coisa, eu vou te dar o que você quiser. Não, só quero 3 passos mesmo. Então vai lá. Aí no primeiro passo ele cobre todo o planeta, porque ele fica gigante. No segundo ele fica mais do que gigante, ele assume uma forma cósmica e toma conta de todo o universo. E aí no terceiro ele vira para Bali e fala, e aí, onde eu ponho o terceiro pé? E Bali prontamente se rende para ele, a diferença de um demônio, né, de um asura para um sura, né, para uma pessoa que tem boas qualidades no coração. Bali se rende. Hiranyakashipu, por exemplo, que a gente contou a história de Nrsimhadeva recentemente, quando Nrsimhadeva aparece para ele, o que ele faz? Pede desculpa? Devia, né? Vê um leão daquele, com um monte de braço, gritando, como... errei, realmente você estava no pilar, perdão, e ali ele ia alcançar a perfeição. Não, ele tira a espada e cai para dentro do leão. A arrogância é demais, mas Bali não, era humilde, não tinha essa arrogância. Então ele se rende e fala, pode colocar o terceiro passo na minha cabeça. E ali ele se torna, inclusive, um Mahājana, né, um dos 12 grandes e celebrados mestres. Né? E aí, mas no segundo passo, que Vamana dá e que cobre o universo védico é assim, né? Não, aqui é tipo os Vaikuntas, né? Mas é tipo isso. Né? São esferas, né? Que boiam num oceano causal, oceano de leite. E esse oceano, engraçado, né? Que na Bíblia, no Gênesis, chama esse oceano causal das águas primordiais. Que no início tinham as águas primordiais. O Espírito de Deus, que em hebraico é uma deusa, chama Ruá, parava sobre as águas. E no encontro dela com... Porque o Espírito é um feminino, é Ruá. E aí no encontro dessa espírita, desse Espírito feminino com Deus, então você tem a criação. Muito parecido com a nossa cosmologia, tá? Tem vários sentidos aí. Voltando, então, esse oceano desce, esse oceano de leite desce. E aí a cosmologia védica fala que ele forma uma Via Láctea e para nos planetas celestiais. E aí um rei da Terra, você lembra o nome do rei? Antes dele, né? Antes dele. Ele ora, pedindo para que Ganga viesse, que ele sabia de Ganga, venha para a Terra, que você vai beneficiar todo mundo aqui. E ela fala, não dá, porque se eu descer dos planetas celestiais aqui direto para a Terra, eu vou descer com tanta força que eu vou romper a Terra, meu. Vou romper as dimensões intermediárias e vou direto para as dimensões infernais. E não sei se eu quero, e não sei se é o certo. Aí Shiva se coloca apto então para recebê-la na sua cabeça. São só 3 gotas dela que caem. E ali tem toda uma história também que ela não queria cair também não, né? Olha o cabelo de Shiva, né? Aquele cabelo de asceta, emaranhado, não muito limpo. Ai, eu vou descer ali, é sério. Mas ela desce e então Ganga flui. E Ganga é o rio mais celebrado, né? É a grande mãe. A grande mãe, a mãe Ganga, né? Assim, as cidades ao redor do Ganga são cidades sagradas. E o Ganga é aquela mãe que acompanha o sujeito desde que ele nasce nos seus banhos até a cremação final. Você dá um banho no cadáver lá com Ganga e depois ainda, se não queimar direito, joga no Ganga que funciona, né? É a energia da purificação, né? Exatamente. É essa questão da purificação o tempo todo. E nós que moramos tão longe do Ganges, assim, como é que a gente pode fazer? A gente pode cantar Hare Krishna, a gente pode até evocar o Ganga para cada água que a gente toma, como o Jayapataka Swami fala, né? Ganga Mai Ki Jai, Ganga Mai Ki Jai, Ganga Mai Ki Jai. Evocamos a água do Ganga. É porque tem lógica, né? Porque a gente precisa de lógica, né? Porque como é um rio, ele deságua no mar. Todo rio deságua no mar. O mar, o oceano, tem todos os rios sagrados. Antes de entrar em cada oceano,
Qualquer lugar do oceano você está entrando no Jamuna, no Kaveri, no Godavari, no Sarasvati, no Ganga, no Chandrabhaga, em todos os rios sagrados. Como fala? Sobe como nuvem, vem e cai nesse rio que sai aquela água. Então o Ganga está ali. Existe uma lógica, né? Então o Ganga, toda vez que a gente vai entrar no oceano, a gente presta reverências ao oceano. E entra como se estivesse entrando no Ganges. Oferece a água do oceano para ele mesmo. Igual a gente vê as pessoas fazendo com Ganges, né? Que elas oferecem a água do Ganges para ele mesmo. Pô, como que é isso? A gente não faz a mesma coisa com Krishna? A gente oferece os elementos que são Krishna, que são de Krishna, mas a gente oferece para Krishna. Então, eu ia só ler um verso aqui do Srimad Bhagavatam, do capítulo 17 do 5º canto, que chama A Descida do Rio Ganga. Vou ler só o primeiro, que é um verso imenso. E vou ler só em português também. É assim: Shukadeva Goswami disse: meu querido rei, o senhor Vishnu, desfrutador de todos os sacrifícios, apareceu como Vamanadeva na arena de sacrifício de Bali Maharaj. Depois, estendeu o pé esquerdo até o fim do universo, em cuja cobertura ele perfurou um orifício com a unha do seu dedão. Através desse orifício, sob a forma do rio Ganga, a água pura do oceano causal penetrou neste universo. Após lavar os pés de lótus do Senhor, que estão cobertos de pó avermelhado, a água do Ganga adquiriu uma cor belamente rósea. Basta tocar a água transcendental do Ganga para que o ser vivo possa, de imediato, purificar sua mente, tirando-lhe a contaminação material que a Krishna Bandha estava falando. Não obstante, as águas do rio continuam puras, porque antes de descer a este universo, o Ganges toca diretamente os pés de lótus do Senhor. Ele é conhecido como Vishnu Padi. Depois ele recebe outros nomes, tais como Janavi e Bhagirati. Esse é o nome do rei, Narashinha, que orou. Bhagirati. Foi o que você falou? Foi. Então por que você achou que era outro, cara? Só para confundir a gente, né? Após 1000 milênios, a água do Ganges desce a Dhruva Loka, o planeta mais elevado deste universo. Portanto, todos os sábios e acadêmicos eruditos apregoam que Dhruva Loka é Vishnupada, situado aos pés de lótus do Senhor Vishnu. O significado de Prabhupada, ele diz o seguinte: neste verso, Shukadeva Goswami descreve as glórias do rio Ganga. A água da Ganga chama-se Patita Pavani, a libertadora de todos os seres vivos pecaminosos. É fato comprovado que, banhando-se... Muito bom isso, né? É fato comprovado que, banhando-se regularmente no Ganges, a pessoa purifica-se tanto externa quanto internamente. Isso aqui é um mistério, né? A questão da pureza do Ganges, né? Que vários cientistas se debruçam nisso, né? Tem um prêmio Nobel de Química, inclusive a Gitamrita falava na aula dela hoje, que dizia isso nos anos 40 ele dizia. O Ganges, se você olha para ele, você já vê a contaminação. Corpos boiando, a sujeira dele. No entanto, as pessoas estão diariamente tomando banho nele, bebendo a água dele, indiscriminadamente o tempo inteiro, e não tem uns surtos ali de doença como era para ter. Então essa água do Ganges deve ser diferente mesmo, né? E tem uma história muito interessante do início do Império Britânico. Essa história está registrada, né, nos livros de história da Inglaterra, que o Império Britânico chamou um rei da Índia, de uma das províncias da Índia, né, dos estados, para ir para a Inglaterra. E ele falou que não podia ir. Por que você não pode ir? Porque todo dia eu tomo banho no Ganges. Eu faço meus rituais no Ganges. Não tem Ganges na Inglaterra, não posso ir. Só que eles precisavam que ele fosse para comércio. Ele falou: se a gente reunir tantos galões, tonéis aqui dessa água do Ganges e levar para a Inglaterra, você vai ter água suficiente para tantos banhos, para tantas semanas. Você vai? Ele: vou. Aí eu vou. Pode ir que aí eu vou. Aí encheram os tonéis com a água do Ganges. E diz que a água era pretinha, bem escura mesmo. E quando abriram a água lá na Inglaterra, a água estava cristalina e pura. Isso está registrado, né, nos textos do Império Britânico. Ninguém sabia o que está acontecendo. O que aconteceu com essa água que ela se purificou assim.
Enfim, externamente seu corpo torna-se imune a toda espécie de doenças, e internamente ela aos poucos desenvolve uma atitude devocional para com a suprema personalidade de Deus. Em toda a Índia, muitos milhares de indivíduos vivem às margens do Ganges e tomando banhos regulares em suas águas, eles sem dúvida purificam-se tanto espiritual quanto materialmente. Muitos sábios, incluindo Shankaracharya, compuseram orações em louvor ao Ganges, e a própria Índia tornou-se gloriosa porque nela correm rios tais como Ganges, Jamuna, Godavari, Kaveri, Krishna e Narmada. Todo aquele que vive nas terras adjacentes a esses rios é naturalmente avançado em consciência espiritual. Srila Madhvacharya disse, apoiando-se sobre seu pé direito e estendendo o esquerdo até a periferia do universo, Sr. Vamana tornou-se conhecido como Trivikrama, a encarnação que executou 3 feitos heróicos. E aí, eu ia ler aqui um verso do capítulo, aí voltando ao canto 1 do Bhagavata Purana, que vai falar uma questão muito bonita do ensinamento régio dos rios para todo ser humano, né? Que o rio, a Jamuna Devi, né? Discípula de Prabhupada, falamos dela aqui, né? Que ela foi Head Pujari no início ali, e ela tem aquela que a Janavi Devi canta, né? My heart flows like a river to the sea, né? Que meu coração flui como um rio para o mar. E que o Ganges, ele tem essa... Todo rio, ele tem essa questão, ele flui. Então, que eles dizem que na vida espiritual a gente tem que fluir como um rio. O rio vai ter seus caminhos sinuosos, ele vai ter obstáculos, ele vai ter pedras, ele vai ter galhos, mas ele flui, ele nunca para de fluir com graça, né? Com suavidade, com paciência, com determinação, com perseverança. Porque às vezes um galho é um obstáculo intransponível num dia, no outro dia ele é um galinho que está ali. As águas aumentaram, o fluxo aumentou e aquele galho vai embora. E tem um verso que diz exatamente isso, que são as orações da rainha Kunti. Quando acaba a guerra de Kurukshetra e a rainha Kunti estava aqui, hoje totalmente feminina a questão, né? Porque o Ganga, rainha Kunti, Ganga Mata, essa é a ideia. Ó Senhor de Madhu, assim como o Ganges flui perenemente rumo ao mar, sem nenhum obstáculo, deixai que minha atração se dirija constantemente a vós, sem divergir para ninguém mais. É uma oração que ela faz a Krishna. E Prabhupada vai dizer isso, né? Que a perfeição do serviço devocional puro é alcançada quando toda a atenção é voltada para o transcendental serviço amoroso ao Senhor Krishna. E ele vai falar aqui que essa era a feição dos Pandavas, né? Essa era como o Kunti também via essa questão. E é isso, né? O Radhanatha Maharaj, que é um mestre nosso, que tem uma relação muito próxima com o Ganges também, né? O livro dele, a autobiografia. Quem já leu a autobiografia de Radhanatha Maharaj aqui? Aliás, quem não leu? Porque quem não leu é um absurdo, é uma vergonha. Não façam isso com vocês. Deem de presente a vocês o livro A Caminho de Casa. Quem já leu sabe o que eu estou falando. É um dos livros mais bonitos de todos os tempos. Tem. Se não tiver, a gente dá um jeito. Tinha, eu comprei um. Então tinha, mas a Chandrani vai arrumar. Posso fazer isso, né, cara? Eu não posso piratear o livro da BBT. Mas assim, o livro eu te dou um de presente. O livro de Radhanatha Maharaj é fantástico. E ele recebe a iluminação, né? Você lembra? Na Canção do Rio. É uma das cenas mais lindas do livro, assim. O livro é como se fosse um filme, né? Ele vai para a Índia, ele ainda não conhecia os devotos. Vou tentar contar a história porque é um pouco emocionante, sem pagar mico aqui para vocês. Ele senta na pedra, ele vai para a beira do Ganges, totalmente autodidata, né? Um sadhu autodidata, né? Que ele não tinha mestre até então. E aí ele vai para a beira do Ganges, um outro sadhu se apresenta para ele com umas roupas e fala, ó, agora essas aí são as suas roupas. E aí ele se veste de sadhu. E ele era gaitista, ele adorava tocar blues, ele adorava tocar gaita. E num determinado dia ele ia para uma pedra no Ganges meditar todos os dias e comia um pouquinho no final do dia. Ele fez isso por muito tempo. E num dia ele estava em meditação e ele ficou pensando na gaita, em tocar a gaita, na música da gaita, aquilo. E ele achou que aquilo perturbou a meditação dele. Aí ele voltou até a caverna onde ele morava nesse momento, ele estava morando numa caverna, pegou a gaita dele e ofereceu ao Ganges. E ele faz uma oração para sua gaita, né? Você foi minha grande companheira,
Você tirou de mim as emoções quando eu não conseguia expressá-las de outro modo. Você estava aqui, com você eu me expressei de várias formas, com você eu toquei outras dimensões, mas agora é hora de eu seguir sem você. E aí ele oferece a gaita ao Ganges. E no que ele oferece a gaita ao Ganges, ele vai meditar, e na meditação dele, ele escuta, como se fossem vozes celestiais cantando na cabeça dele. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E ele nunca tinha ouvido o Mahamantra na vida. Ele nunca tinha visto o Mahamantra na vida. E ele recebe essa oração, então ele entende que eu ofereci a minha música ao Ganges, o Ganges me deu a canção dela, né? E aí ele recebe o Mahamantra. E ele tem uma vez que eles vão ao Ganga Sagar, onde o Ganges desemboca no mar, que é uma peregrinação importantíssima, né? E eles vão ao Ganga Sagar, ele leva uma galera para o Ganga Sagar. Só que rio flui e encontros de água são encontros perigosos, né? Sobretudo onde o rio encontra com o mar e tal. E entraram vários devotos e eles começaram a se afogar. O que o pessoal fez? Eles fizeram um cordão humano. Todos eles deram-se as mãos assim e fizeram um cordão de isolamento humano para aqueles que estavam se afogando e desembocar naquele cordão humano. E aí Maharaj ele faz uma reflexão dizendo que assim é a vida espiritual. Se a gente está sozinho, às vezes a gente não vai acertar o fluxo, né? Mas se a gente está junto ali, como estavam todos ali, eles se deram forças. Toda aquela correnteza foi domada pela sadhusanga, pela associação, pela força que tem a gente estar junto. Então o rio Ganges é muito especial, né? Ganga é muito, muito especial. E Ganga Mata é uma das mestras mais importantes. Esse livro aqui é muito, muito lindo. Vaishnavi, que chama Mulheres e Adoração a Krishna. Ele é editado pelo Satyaraja Prabhu, Stephen Rosen, mas tem textos de várias pessoas, e sobretudo professoras de ciências da religião, estudos sobre hinduísmo dos Estados Unidos, como a Catherine Young, que é o texto que eu estou, inclusive, me debruçando nele aqui para o meu doutorado, que é como a teologia ajuda na libertação da mulher, que ela vai desenvolver uma tese a partir da Sri Sampradaya no Sul, mas não tem nada a ver com o que a gente está falando, então eu não vou falar. Tem os textos aqui sobre Mirabai, tem vários textos incríveis sobre Mirabai, e também todo um apanhado das principais mulheres na tradição Gaudiya Vaishnava e no movimento Hare Krishna também. E outras santas importantes, Antal, as ordens ligadas a Mirabai, e eles vão falar também de Gangamata Goswamini. E é muito interessante porque há muito pouco registro de Gangamata Goswamini, mas ela é extremamente importante na nossa tradição porque ela foi a primeira mulher a ter um destaque independente dentro da nossa tradição. Mirabai também teve? Sim, mas Mirabai se mantém independente, inclusive de linhagens, né? de sampradayas, como eu apresentei aqui, não sei se alguns estavam aqui, numa palestra que a gente fez aqui sobre Mirabai. Mas Gangamata, por que eu falo independente? Porque, por exemplo, Vishnupriya é uma mestra importante da nossa linhagem. Mas quem era Vishnupriya? Esposa de Chaitanya Mahaprabhu. Janava Devi foi a primeira mestra do movimento, né, de Sr. Chaitanya após a partida do Panchatattva. É a base da linha de mestres e discípulos de Bhaktivinoda Thakur. Começa com Janava Devi, mas Janava Devi era esposa de Nityananda. Então muita gente fala, mas Janava Devi era esposa de Nityananda, né? Sita Thakurani, ela é esposa de Advaita Acharya, né? Sempre tinha isso, mas no caso de Gangamata Goswamini, não. Gangamata Goswamini, ela já aparece como uma independente, porque ela era
Prabhupada comenta, inclusive, no Chaitanya Charitamrita, que ela era uma princesa. É bem provável que fosse uma princesa. Ou uma mulher, uma menina aristocrática, né? Se não uma princesa, uma menina aristocrática. Mas ela, desde cedo, ela já deixou claro para a família dela que ela não ia casar, não. Esse negócio de casamento não é para mim, não. Não vou casar. E foi um escândalo tão grande para os pais que os pais falecem, não sei se por isso, mas não vivem muito. Os pais dela vivem pouco. E ela então vai para Vrindavana. E acaba... Engraçado, o texto sobre Ganga Mata que eu li hoje aqui, parece que a página soltou, porque eu não estou achando ela mais. Mas eu, enfim, queria ele. Mas ela vai para Vrindavana. É isso mesmo. Aqui, achei. Estava no canto da página. Ela nasce inclusive como Sati, ou Chat, né? Porque é com acento no S, Chat. E ela é conhecida como Chat por muito tempo, até o milagre dela envolvendo o rio Ganges. Né? Então ela vai para... Ela é do estado de Orissa, né? Mas ela vai tomar iniciação com Haridas Goswami em Vrindavana. E ela toma iniciação em Vrindavana depois de alguns testes que Haridas Goswami coloca para ela também. Falar, você tem que abandonar tudo. Porque ela era uma princesa, né, cheia de ornamentos. Ela, mole. Abandona tudo, veste farrapo. Tipo, qual o próximo? Que mais? Que mais que você quer que eu faça? E aí ela vai morar no Radhakunda com uma irmã espiritual, a Lakshmi Priya, que Prabhupada diz, inclusive, no Chaitanya Charitamrita, que era tia dela. Mas nas radiografias que tem sobre ela, isso não é tão confirmado. Mas então ela vai morar... Ou seja, já tinha essa prática de morar ashramas femininos, né? Independentes. Ela vai morar lá no Radhakunda e ela fica lá por muito tempo. E depois o mestre espiritual dela fala para ela se estabelecer em Jagannatha Puri e se tornar então uma Kshetra Sannyasini, né? Ou seja, uma sannyasi local de Puri. E ela vai morar na casa que tinha pertencido a Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma é um personagem importantíssimo dentro da história de Chaitanya Mahaprabhu, porque ele era um grande mestre da cidade, um grande erudito, mas que era um monista. Ele pregava o Vedanta Dvaita de Shankaracharya e depois ele é convertido ao teísmo devocional de Chaitanya Mahaprabhu após toda uma conversa com Chaitanya Mahaprabhu. Na verdade, depois que ele expõe toda a filosofia de Shankaracharya e Chaitanya Mahaprabhu fica quieto ouvindo durante dias e no final ele fala, você é um grande mestre, não falou nada. Eu fiquei aqui falando. Você não me perguntou nada? Não, eu quero que você exponha. E aí ele derrota, né? Ele vai expondo os problemas daquela... os pontos falhos na visão dele da filosofia do monismo de Vedanta Dvaita, e aí Sarvabhauma se converte. Então, Chaitanya Mahaprabhu, inclusive, mostra a forma de Sadbhuja, né? Que é Krishna, Chaitanya, Krishna e Ramachandra, ele mostrando que então ele era aquela verdade ali toda, né? Inclusive eu falo que se for instalar uma deidade lá em Nilachala, essa era uma deidade boa de instalar, né? Uma só, né? Só veste uma roupa, hein, sabe? Imagina. Tem 6 braços, né? Então você trabalha ele confeccionar roupa, mas é uma roupa só, uma oferenda só, um mantra. Você já adora tudo. Adora tudo de uma vez. Tá perfeito ali. Chaitanya Radha Krishna, tem Ramachandra, tá tudo ali. Mas enfim. E ela foi morar na casa de Sarvabhauma Bhattacharya. E era uma casa especialíssima, né? Era a casa onde o seu Chaitanya ia se recuperar dos seus... Como é que a gente fala isso? Seus êxtases, né? Dos seus
porres transcendentais, né? Assim, que ele tinha verdadeiras embriaguez de êxtase transcendental, que ele ia se recuperar na casa de Sarvabhauma Bhattacharya nas madrugadas, que ele ia para a praia e entrava em êxtase espiritual completo, ele se recuperar na casa de Sarvabhauma Bhattacharya. E imagina, Sakshati foi para assumir esse lugar. E ela fazia leituras do Srimad Bhagavatam que atraía muita gente. Ela era considerada uma grande comentadora do Bhagavatam. E ali ela já começa a adorar. E a ser tida como mestre e a iniciar discípulos. Então ela começa, não só ela tem uma independência, como ela começa uma linhagem espiritual a partir dela também. Inclusive o rei de Puri, que era o Mukunda Deva, era o rei de Orissa, ele teve um sonho com Jagannatha, que Jagannatha fala para ele doar uma terra para ela instalar uma deidade. E aí ela não aceita, ela meio que questiona um pouco essa aceitação, mas ela fala, poxa, mas eu desejo de Jagannatha, então vou ter que aceitar essa terra. E aí ela aceita a terra, né, e vira um outro lugar para ela também. E aí que teve o grande lance, né, que ela tem o Sveta Ganga, que é um dia em que você toma um banho noturno no Ganges. E ela foi tomar um banho noturno no Ganges, e misticamente, no Ganges, em Orissa, todo mundo sabe que é impossível, né? Porque Orissa está na praia, está longe do Ganges. Só que a água que é oferecida para Jagannatha, que é do Ganges, é jogada todo dia nesse poço, que então vira a representação do Ganges em Orissa. Ela foi tomar banho lá e, de repente, ela foi levada por uma torrente mística e foi parar dentro do templo de Jagannatha. Quando ela foi parar dentro do templo de Jagannatha, pelas águas do Ganges, Jagannatha Puri, o templo, é como uma cidadela. Tem prefeito, tem uma administração própria ali. Os caras prenderam ela, essa mulher invadiu aqui. E prenderam, levaram ela para uma cadeia que tem dentro lá do complexo do templo. Mas por quê? Porque ela invadiu. Quem que é essa pessoa que invadiu aqui? Como é que ela entrou aqui? O templo estava fechado, já era de noite. Então como é que ela entrou aqui? E aí, ela não estava nem aí para isso. Ela estava num estado de transe místico, que ela não estava nem vendo que ela estava presa, nem nada. Só que o rei, novamente, Mukunda Deva, teve um sonho com Jagannatha e falou, por que você prendeu minha devota, cara? Fui eu que levei ela lá. Eu que levei ela para meus pés. Que eu queria que ela tocasse meus pés. Que você prendeu ela? O pessoal prende, vai lá, solta ela imediatamente. E não só solta ela imediatamente, como toma iniciação com ela. Então o rei fez isso. Foi lá, soltou Gangamata Goswamini. E ela iniciou não só o rei, como a imensa parte dos sacerdotes que eram adoradores de Jagannatha naquele momento. A grande parte do staff que cuida de Jagannatha naquela época foi iniciado por Gangamata Goswami. Que ano? Século XVIII. E aí ela, nesse momento que ela passou a ser conhecida então como Gangamata, né? A mãe Ganga, né? Gangamata Goswamini, porque ela era uma sannyasini, então Gangamata Goswamini. E hoje, pra você ter uma ideia, a casa de Sarvabhauma Bhattacharya, Chandramukha Maharaj conta isso no livro dele, né? Que ele chegou em Puri procurando a casa de Sarvabhauma Bhattacharya. Que ele perguntava para as pessoas, para os riksheiros, ninguém sabia. Aí aquele cara, mas não é a casa, não é conhecido como a casa de Sarvabhauma Bhattacharya, é o monastério de Gangamata. E ele falou, aonde é a Gangamata Mata, né? A mata, né? A linhagem, como a gente tem a Gaudiya Mata, Keshava Gaudiya Mata, Sri Chaitanya Mata, né? A escola, né? O mosteiro seria uma boa tradução. Então hoje lá é a Gangamata Mata, ficou conhecido assim. Todo mundo tomou a iniciação dela, né? E ainda hoje, né? Hoje está sendo reformado lá, né? Teve um devoto que foi lá recentemente, que quando eu fui com a Liz, estava praticamente caindo o lugar, né? Assim, estava muito em ruínas mesmo. Algumas pessoas tomando conta, mas era isso. Você falava para Riksha, Gangamata Mata, e ele levava você lá para Gangamata Mata. E é uma grande, uma das mestras assim que são fundamentais em Puri. E a nossa linhagem, né, a nossa tradição, o Gaudiya Vaishnavismo de Chaitanya Mahaprabhu, né, que tem uma linha de Bhakti diferente, e que eu vou falar brevemente dela agora para falar do outro evento do dia,
ela tem três lugares em que ela é muito proeminente, que é Mayapur, né, Navadvipa, Vrindavana e Puri, Jagannatha Puri. Então ela é uma das principais mestras da linhagem de Bhakti de Chaitanya Mahaprabhu dentro da cidade de Puri. E outra coisa importante que tem hoje é Sarvabhauma Baladeva Vidyabhushana, que é um grande mestre também da nossa tradição, tão importante que Prabhupada dedica o seu Bhagavad Gita a Baladeva Vidyabhushana. E sempre falou que uma das grandes inspirações para os significados dele é a Bhagavad Gita de Baladeva Vidyabhushana, que era discípulo de Vishwanatha Chakravarti, que também tem um Bhagavad Gita muito importante, né? Que está em português agora. Aliás, utilidade pública. Grande parte dos textos desse livro estão traduzidos em português, estão disponíveis gratuitamente no site do Ministério Vaishnavi em português. Esse livro é muito bom. Essas biografias mesmo estão todas lá. Então, Baladeva Vidyabhushana, ele tem uma importância histórica também. Elvis, Bernardo, não esquecem de pegar o jantar lá, hein? Não pode sair sem levar, cara. Senão a Lilejwari Gaurang vai ficar muito chateada com vocês, não façam isso com ela. Hare Krishna. Ninguém sai aqui sem o jantar, não pode. Isso é um grave delito no tempo Hare Krishna. Mas enfim, então assim, hoje foi a Lilejwari Gaurang, inclusive, que veio cozinhar pra gente. E aí, o que acontece? A Baladeva Vidyabhushana, um episódio muito importante dele é que as deidades de Vrindavana, quando Aurangzeb, que era um imperador Mughal naquela região da Índia, ordenou a destruição dos templos hindus naquela região de Vrindavana, as deidades de Vrindavana migraram para Jaipur, no Rajastão. E Jaipur é uma cidade que foi construída, por isso que é uma cidade fantástica e muito especial. Em geral, as cidades elas têm uma preocupação com o próprio poder e o rei e tal. Jaipur pode parecer até lorota, nossa, mas acreditem, não é. Ela é uma cidade construída para proteger os templos. Ela é toda formatada, as muralhas, e toda a estratégia dela era para proteger as deidades que saíram de Vrindavana e foram morar em Jaipur. Porque o Singh, que era o rei de Jaipur, você lembra o nome dele? Ele... alguma coisa assim. Não é piada, né? Porque isso na Índia é piada. Mas não estou fazendo... é piada, é o Silva, entendeu? É o nome que todo indiano tem lá. Então é alguma coisa assim. Eles brincam assim. Mas é um nome de kshatriyas, né? De reis. Então eles levam as deidades para lá. Inclusive a deidade de Radha Govinda Ji, que está lá até hoje. Nunca voltou para Vrindavana. Né? E é uma devoção, é uma atmosfera que eu particularmente nunca vi igual. Nem em Vrindavana. E aí quando eles constroem a cidade para proteger as deidades, e a adoração era dominada pela Shri Sampradaya. A Shri Sampradaya, que é muito ligada a Ramanujacharya, né, é a Sampradaya de Lakshmi, é uma Sampradaya que todos os capítulos, né, da Shri Sampradaya, eles são muito sérios nos rituais. E eles não me entendiam ainda a nossa linhagem, né, o Vaishnavismo Gaudiya. Primeiro questionamento que eles fizeram foi: adoração a Radha Krishna não existe. Radha nem sequer é casada com Krishna. Radha não é casada com Krishna, é verdade. É só namorada. E Radha nem está mencionada nas escrituras. De fato, que Radharani é o segredo dos segredos. Ela está oculta até no Mahamantra Hare Krishna. Ela está ali o tempo todo. Tem muito mais Radha ali do que Krishna e Rama, né? Porque Hare se refere a Radha. Mas ela está ali. Ela é o segredo, né? Porque ela é o capítulo mais confidencial de todas as escrituras. Ela é a suprema deusa. Ela é de onde tudo vem, de todo o amor emana. Então Radharani é realmente secreta. Então, você fala, Radha não está nas escrituras, esses dois não são casados. Eles separaram Radha e Krishna do altar. E falaram,
os pujaris desse Gaudiya Vaishnavismo aí não vão adorar também, não. Por quê? Esse povo não é uma linha espiritual séria. E eles tinham uma base para argumentar isso. Porque a partir de Shankaracharya, que reforma o Smarta Brahmanismo e estabelece um padrão para as linhagens que foram depois se contrapor à teologia dele. Porque Shankaracharya fez um comentário das Upanishads, do Vedanta Sutra e da Bhagavad Gita, que é os capítulos mais filosóficos das escrituras, né? A Gita Upanishad, que é a Bhagavad Gita, as Upanishads e o Vedanta Sutra. Lógico que tem uma lógica ele fazer isso. Nas Upanishads são as conclusões dos Vedas. O Vedanta Sutra é uma sistematização das Upanishads, considerada a conclusão da conclusão, né? O Vedanta, o fim dos Vedas. E a Bhagavad Gita é a essência de todo o conhecimento védico. Então, fazendo esse comentário dessas 3 escrituras, Shankaracharya estabeleceu. Quer fazer uma linha espiritual? Tem que comentar isso aqui. Então, todos que vieram depois, Ramanujacharya, Madhvacharya, Nimbarkacharya, todos comentaram essas 3 escrituras. Só que Chaitanya Mahaprabhu não comentou o Vedanta Sutra. Que ele falou, é desnecessário comentar o Vedanta Sutra, porque o próprio Bhagavatam é o comentário natural ao Vedanta Sutra. Então por que eu vou comentar o Vedanta Sutra se o próprio autor do Vedanta Sutra, que é Vyasadeva, comentou o Vedanta Sutra ao fazer o Bhagavatam? Mas essa Sampradaya não aceitou isso, falando, não aceitamos isso simplesmente se é o Bhagavatam, o comentário natural do Vedanta Sutra, não. Você tem que fazer um comentário. Se não fizer um comentário, também não vai adorar Mayurada e Krishna. É só isso. Então aí o pessoal pediu para Vishwanatha Chakravarti fazer o comentário do Vedanta Sutra. Só que Vishwanatha Chakravarti estava bem velhinho e ele pediu para Baladeva Vidyabhushana comentar o Vedanta Sutra. E Baladeva Vidyabhushana, ele ora Govinda, pedindo inspiração para ele comentar o Vedanta Sutra. E nisso Govinda ele tem uma visão que Govinda fala para ele, Krishna, né, que eu vou ditar o comentário do Vedanta Sutra para você. Você vai só escrever. E ele escreve o comentário dele do Vedanta Sutra, o Govinda Bhasya, né? Que está em português agora também, foi lançado no mês passado, já está a parte B também. Ele faz o comentário do Vedanta Sutra num tempo recorde. Quanto tempo? Você lembra? Foi uma noite. Né? É uma coisa impossível. Vedanta Sutra é difícil você ler, quanto mais comentar. Enfim, ele faz o comentário em tempo recorde e ele dá esse nome, né? Na verdade, não é meu o comentário, é de Govinda. Então fica a visão, né? O comentário de Govinda. Govinda Bhasya. E aí é a contribuição de Baladeva Vidyabhushana, que aí estabelece finalmente o Vaishnavismo Gaudiya, então, como uma linhagem nos moldes que deixou Shankaracharya lá atrás. Então é isso. Tentei falar um pouquinho dos 3 eventos de hoje, dando destaque para essa questão de Ganga Mata, por isso, né, que a filosofia da Bhagavad Gita é muito clara em relação à equiparidade, né, de homens e mulheres no caminho da libertação espiritual. Não deixa nenhuma dúvida disso, né, de que qualquer um que se render a Krishna, né, qualquer um que se dedicar a ele no caminho de Bhakti, não tem nenhum tipo de limitação. O corpo, né, o nascimento não é uma limitação. Porque há linhas tradicionais do hinduísmo que entendem, inclusive, que a mulher ela jamais pode ser libertada. Ela vai ter que encarnar como um homem para poder se libertar. A Bhagavad Gita discorda disso. Então, ou seja, Krishna discorda disso, né? E a nossa linhagem discorda disso. E as Sampradayas Vaishnavas, de uma maneira geral, discordam disso. Isso é uma coisa mais do brahmanismo, do Smarta Brahmanismo, que ainda vai ter esses pensamentos. As nossas linhagens discordam completamente disso. E não só isso, né? Vamos colocar que... E Prabhupada coloca o tempo todo, né? Que as mulheres deveriam assumir papéis como de mestres espirituais e que elas têm a mesmíssima capacidade de falar sobre Krishna, de alcançar a libertação, né? Que, em última análise... temos diferentes corpos, mas a natureza intrínseca de cada um é a mesma, né? O Bhagavata Dharma, o Jaiva Dharma, é o Dharma da alma. A alma ela não tem
cor, nem nada. Então ela tem esse nível transcendental. Só que esse discurso, ele é bom, ele é bonito. Esse discurso do transcendentalismo, ele é muito importante, lógico, é o nosso, de entender o propósito, de entender o fim da caminhada, de entender que tem coisas que são o meio, não são o final, entender que o final é sim se reconhecer quanto alma, serva de Krishna, etc. Mas eu vejo que há um risco, eu não, né? Isso está bem óbvio, um monte de gente vê assim, que há um risco do discurso ficar num transcendentalismo bem de fachada, né? Assim, né? Porque nós não somos transcendentais ainda, né? Nós queremos ser transcendentalistas, mas nós não estamos nesse patamar ainda, né? Enquanto a gente não chega nesse patamar, nós vamos ter que lidar com diferenças, a gente vai ter que lidar com outras questões. Então, o movimento Hare Krishna, por muito tempo, ele fincou um pezinho nesse discurso transcendentalista, mas infelizmente fez disso só um discurso. E não teve a compreensão profunda do que de fato era isso, e teve diversos momentos de extrema misoginia no movimento Hare Krishna, o que era... Eu me lembro, falei para vocês, há anos atrás eu não ouvia falar de Gangamata Goswamini, do papel de Janava Devi, ou mesmo da exaltação das Devis, como Radharani, como Sita. Parecia que você tinha que esquecer que era um aspecto feminino. Assim, mas... Cara, e assim... eu me lembro de um texto de Hridayananda Maharaj, que foi muito interessante, no início do século XXI, ele falando isso, né, de que, olha, no início do movimento, e isso hoje é muito falado, né, as devotas, inclusive, se você vai ler... Eu tenho um problema pessoal com algumas biografias de Prabhupada, inclusive com a oficial, que as mulheres são completamente invisibilizadas, elas desaparecem da história de Prabhupada, e desaparecem de uma maneira horrível, que falam assim: foram receber Prabhupada no aeroporto. Você já viu essas? Mukunda, aí dá nome para todos os homens, e as mulheres, e as devotas. Foi lá fulano, 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 e as devotas. Quando a gente recebeu aqui em BH a Urmila, que foi a primeira mulher indicada, seguro, inclusive, ela falou isso. Eu dei horas de depoimento para aquela biografia. Nenhum trecho do que eu falei foi publicado. Nenhum trecho do que Jamuna falou foi publicado. E hoje a gente está conhecendo a história, inclusive a forma como Prabhupada lidava com as devotas, né? A gente vê fotos das devotas prestando dandavats para Prabhupada, de Prabhupada sem manto, de Prabhupada conversando com elas, como Prabhupada, e todas elas falam isso, né? A gente conversa com essas discípulas de Prabhupada que ainda estão vivas, a Malati, a Alessandra teve com a Malati, numa palestra sobre isso, né? Malati pôs ela no colo, fez assim, carregou ela no colo e tal, e a Urmila aqui também, elas falam o tempo todo, né, de como era esse tratamento, como o Prabhupada colocava, estamos todos irmãos aqui, eles sentem esse tratamento, né, com tudo, mas ele deixou o planeta e a coisa foi perdendo muito isso e foi ser resgatado isso só no meio dos anos 90. O telefone do Abelardo gostou dele agora, hein? Gostou de você, cara, gostou. Pronto, resolveu o telefone. Eu me lembro de conversar com a Krishna Bando isso há muitos anos atrás, ela falando, né, da dificuldade que ela tinha de simplesmente ser uma mulher inteligente, que perguntava, que questionava, que perguntava coisas nas aulas, né? Não. Então, assim, essas coisas a gente vai ter que sempre falar, para não repetir, para que a gente tenha de fato um movimento Hare Krishna que, muito além de um discurso transcendentalista, consiga aplicar isso, porque essas coisas são vividas, essas coisas são exercitadas. Se a gente não exercitar essa visão, nunca a gente vai chegar nesse lugar, a gente nunca vai chegar aí, a gente nunca vai entender que... Eu não entendo isso, a gente vai falar que nós não somos o corpo e vamos exacerbar o tempo inteiro as nossas diferenças, fica você pra cá, você pra lá, você não conversa comigo, porque... Então o tempo inteiro eu estou reforçando para mim mesmo que ela é mulher, eu sou homem. Então não, mas peraí, então eu não sou uma alma, ela é uma alma. Então em que momento nós vamos chegar nessa compreensão?
né? Então, a gente tem que rumar muito para isso ainda, para poder ler uma biografia como de Gangamata Goswamini e ela não ser uma exceção, entendeu? Porque é isso, o pessoal lá no século XVIII estava lidando naturalmente com Gangamata Goswamini, o rei tomando iniciação com Gangamata Goswamini, e nós aqui ainda tendo que explicar para os indianos que as mulheres podem entrar no altar, que podem dar iniciação. Aí não dá, gente, não dá. A gente vai... Eu posso? Pode. É isso, gente. Comentários? A compreensão, né? Eu pude perceber que, primeiro, quero falar um ponto sobre a libertação, que é o moksha, né? Tanto o homem quanto a mulher. A pessoa que compreende a consciência de Krishna sabe que o final não é moksha, né? É bhakti. É certo, né? Certo. É. Esse é um ponto muito bom, se você me permite comentá-lo, porque eu sempre falo isso, mas a gente sempre tem que falar que na nossa linhagem de Bhakti, moksha não é o objetivo final. O objetivo final é amor, é prema. Porque a pessoa pode atingir moksha, por exemplo, nos caminhos monistas, sem atingir amor. Mas, para nós, é estéril isso. Então, a ideia é você atingir amor. Porque atingindo amor, moksha vai vir, mas como um subproduto. Sim, porque na verdade o ponto todo não é o que a gente quer, né? Eu quero me libertar desse mundo material. Não é, a gente quer o que Krishna quer, né? E sobre essa aula hoje, que eu tive uma realização assim, muito interessante, que é a história do feminino e do masculino, que nós estamos num planeta dual mesmo. E todas as histórias mostram assim, que o feminino ele é realmente invisível, o verdadeiro, o puro. E me remeteu, por eu estar momentaneamente ligada a uma energia, uma história toda de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora, entre aspas, ela teve tanta importância quanto até mais. Ela fazia os mesmos milagres e ela ficou completamente invisível para que o filho dela tomasse, igual nada mesmo, né? Você vai cantar Hare Krishna, você não vê nada ali, mas nada está lá, que ela se coloca invisível para Krishna aparecer, porque é um aspecto da energia feminina, né? Ela dá para que o masculino seja aparente, mas a força, e não é que a força é maior do feminino ou do masculino, porque isso é coisa do dual. Você é tanto que nós temos dentro da gente o feminino e o masculino. Né? Isso é uma coisa interessante, né? Você tem que ver além da dualidade, né? Porque além da dualidade, você vê, além da dualidade, mas aí a pessoa pode perguntar, mas além da dualidade tem Radha e Krishna? Sim, mas numa complementação perfeita. Ou Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya é Radha e Krishna juntos, né? Exatamente. É unidade mesmo, né? Mas o Shri Krishna. Sim, Chandrani. O curioso é que eu já ouvi algumas pessoas comentando, né, que a gente Mahabharata, por exemplo, a mulher tem um destaque especial e o que aconteceu, né, na Índia, né, para que isso ocorresse. Muitas pessoas, a gente já comenta, né, isso é influência, né, dos muçulmanos, mas eu não acho que seja, né, porque parece que foi anterior? Foi uma coisa assim, nossa, daqui mesmo, é do Ocidente também, é uma coisa que estava no momento. Surgiu muito, né? Esse é o meu estudo atual, né, do doutorado, é isso, né? Assim, é bem difícil traçar quando que as mulheres foram alijadas dos rituais, como elas estão descritas, né? Porque aí você também esbarra em certas datações de textos sagrados que são muito complexos de datar. Mas o fato é que há influência muçulmana, mas isso é bem depois, né? Antes disso, elas já estavam em determinadas regiões muito alijadas, né, do serviço, pelo próprio brahmanismo mesmo, né, ritualístico, que já as excluiu, já determinou outro tipo de papel para elas, que vai aparecer inclusive em textos, digamos, dhármicos, né, Dharma Shastra. Então é de fato anterior
aos muçulmanos. O que até a professora que está aqui nesse livro, né, a Catherine Young, ela vai argumentar que, e é um argumento muito interessante, que aonde a teologia compreende a mulher de uma determinada forma exaltada e também independente ou capaz de se libertar, a mulher nesses locais tem um outro tipo de papel. Ela está colocando então como que de fato o caminho religioso e social está muito ligado. E em locais onde elas foram muito subjugadas, mesmo nos textos daquela tradição, elas também são excluídas na sociedade. E ela vai falar que no sul da Índia, ela está falando basicamente da literatura em Tamil. Tamil Veda, né? Porque o Tamil, eles têm uma linha própria quase, né? Assim, é uma outra língua. E eles têm textos próprios de uma linhagem Vaishnava antiquíssima chamada os Alvars, que tem tanto homens quanto mulheres na linhagem dos Alvars. E toda a teologia Vaishnava deles é muito baseada nos Alvars. E, de fato, um fato histórico é que o sul da Índia ele permaneceu menos influenciado por povos invasores, né? Porque a Índia foi invadida por muitos povos, né? Mongóis, mugais, persas, um monte de gente invadiu ali, depois ingleses, né? Portugueses, mas o sul não. Então, alguns aspectos você consegue ver ali, de fato, ainda mais próximos a uma ancestralidade ou a um momento anterior a... Aí ela está tentando argumentar isso, eu ainda não acabei de ler o texto, não posso falar. Mas assim, se é ou anterior a essa subjugação que acontece também nos textos, ou se é pela nova leitura que eles fazem, a nova hermenêutica que eles fazem dos textos. Porque, na verdade, os textos são muito amplos. Você pode ter leituras muito distintas deles. O verso da semana passada, você lembra? Quem que colocou aqui mesmo? A Madura deu aula sobre aquele verso ali. O que está escrito ali, Saranga? Por favor, que você está lendo. Bhaktarana Jagata Passyana. É um verso que, se você ler ele completo, se a pessoa destacar ele e esquecer que é da Bhagavad Gita, pode ser um verso destinado a Shiva. Olha lá. O que está escrito? Maheshvara. É o nome de Shiva. E depois, Bhuta. Ou seja, ele está ligado aos fantasmas. E ele é obtido através do Jagya. Como que você sabe que esse verso não é dedicado a Shiva? Porque ele está dentro da Bhagavad Gita, então ele não pode ser dedicado a Shiva. Ele só pode ser para Krishna. Mas os versos são... O sânscrito é polissêmico, você tem várias formas de ler. Então também tem essa aproximação, né? A disposição de quem comenta, de quem faz a leitura hermenêutica dos textos, vai mudar completamente a tradição. Maria, que a Krishna Banda estava falando, ela está muito pouco... Tem mais Maria no Alcorão do que na Bíblia. Porém, o que tem dela ali, você pode fazer vários tipos de leitura. Dela como a primeira discípula, a grande seguidora, aquela que comandou determinadas situações, como, por exemplo, no primeiro milagre, ela que comanda. Então, ou seja, dependendo da leitura, você vai ter várias formas de vê-la ali dentro daquele texto e exaltar, mesmo que seja pouco. Desconsiderando outros textos, lógico. Mas é isso, né? Depende da visão. O que você está falando aí é muito interessante, porque, na verdade, é onde que a gente remete no planeta a entrada do patriarcalismo, né? Porque a gente tem uma certeza que houve um matriarcalismo antes. E agora nós estamos chegando no equilíbrio. A civilização vai ter que entender. Tomara, né? O equilíbrio, Tomara. Mas só uma curiosidade, eu já assisti, não sei se quando foi, um Arati, o tempo de Dwaraka, foi feito por mulheres. Tem linhagens lá que tem gurus, tem mulheres, é bem comum. É bem mais comum do que a gente imagina. Tem muitos tempos também que mulher não entra. Né? Não entra? Nunca vi. Que elas não podem entrar, eu nunca vi. Que elas não podem adorar, etc, sim. Mas que elas não podem entrar, eu nunca vi. Não só mulher, quanto
Ocidental, sim. Mulher eu nunca vi. Você visitou um bocado, né? Mulher eu nunca vi, mas ocidental, sim. Tem um Sim. templo em Vrindavana que Shrimati Radharani está acima de Krishna e ela é adorada primeiro pelo Pujari. Tem. Vrindavana é um lugar para Radharani. Vrindavana é um lugar onde ela não é segredo. Ali é a terra de Radharani, né? Radhe Radhe. Não é segredo. Radhe Radhe. Eles se cumprimentam assim, né? Radhe Radhe. É o tempo todo, Radhe. Assim, lá ela não é segredo. Lá ela é a Vrindavaneshvari, né? Assim, a senhora do lugar, né? Muito obrigado, gente. Maravilhoso. Haribol.